Olá, meus amigos, um grande prazer mais uma vez estar com vocês aqui no nosso canal Pensamento Vivo e quero muito agradecer a todos vocês pela presença a mais esse vídeo. Então nós vamos nesse vídeo aqui dar seguimento à consideração que estamos fazendo a respeito do assunto, a respeito da desassociação, ou seja, o tratamento ao desassociado, aos ex-membros, quer tenha sido desassociado ou seja um dissociado. Tradução: quer seja alguém que foi expulso pelos anciãos da congregação, quer tenha sido alguém que saiu porque quis sair da organização Torre de Vigia. Qual é a orientação que o corpo governante dá para os seus membros referente a como devem tratar os ex-membros? Então é disso que nós estamos falando aqui. Não estamos falando a respeito do comportamento particular, pessoal dos membros, das suas crenças, mas estamos falando de como o corpo governante orienta os membros. É sobre a orientação que nós estamos falando. Então, já para descartar logo qualquer um adorador do corpo governante que queira freneticamente defender o corpo governante de qualquer jeito, que eles tentam desviar o assunto dizendo: você está atacando as testemunhas de Jeová, você está atacando o povo de Jeová. Então, lembrando, só para poder não dar margem para qualquer conversa fiada, que mesmo assim a gente sabe que eles vêm a tentar desviar, se fazer de vítima, se fazer de desentendido, fingir que está fingindo ser um imbecil para defender o corpo governante de qualquer forma. Então, estamos falando aqui da regra do corpo governante sobre como os membros devem tratar os ex-membros da organização Torre de Vigia. Esse é o foco. Já abordamos aqui do livro, lá no apêndice, a partir da página 207, como tratar uma pessoa desassociada. Frisamos a nota ao pé da página aqui, mostrando que os princípios, ou seja, as orientações que estão contidas nessa parte e nas publicações citadas, se aplicam igualmente aos dissociados, aqueles que também saíram porque quiseram, por qualquer motivo, não cometeram nenhuma infração contra a Bíblia, simplesmente decidiram sair, se desligar da organização para fazer o que quiser da vida. O tratamento é o mesmo. E aí nós consideramos os parágrafos 1 e o parágrafo 2, dando destaque especial ao parágrafo 2, onde contém ali a citação da revista Sentinela de 15 de dezembro de 1981, página 21, que frisa que nem sequer um oi deve ser dado a uma pessoa desassociada. E aí nós ficamos de falar a respeito dessa questão do cumprimentar, que não é para cumprimentar a pessoa, não fazer nenhum tipo de saudação à pessoa. E referente a isto, eles citaram lá a segunda carta de João, segunda carta do apóstolo João, versículos 9 a 11, onde no texto de 2 de João, versículos 9 a 11, faz referência ao anticristo, alguém que rejeita Cristo e que não traz os ensinos de Cristo. Mas eles igualaram ali na questão daqueles que cometem pecados graves, pecados, crassos, citados em 1 Coríntios capítulo 5, e ainda se dizem irmãos, ou seja, pessoas que estão no seio congregacional, se dizendo irmãos, e ainda assim mantendo um comportamento que vai de encontro com o que a Bíblia ensina. Eles igualaram o anticristo a pessoas que agem assim. Querem dizer que a forma como se trata o anticristo é da mesma forma que se trata uma pessoa que simplesmente cometeu um deslize ou que simplesmente decidiu sair da organização, deve ser tratado do mesmo jeito. E aí falamos que íamos frisar aqui o fator cumprimentar. Cumprimentar lá no antigo, para os orientais antigos, costumes antigos, não é o mesmo que o cumprimento hoje. E o corpo governante sabe disso e nós frisamos isso. E estamos trazendo aqui alguns artigos que comprovam que o corpo governante, maquiavelicamente, deturpa as informações, ilude os seus leitores e os membros, fazendo-os acreditar que a Bíblia está dizendo uma coisa que não está dizendo. Na verdade, eles querem fazer com que os irmãos acreditem que o que eles estão ensinando para os irmãos está na Bíblia, mas não está, e eles sabem disso. E eles usam, então, desonestidade intelectual. Provas. Vamos lá.
Porque sabemos que o corpo governante entende que quando ele fala a questão de cumprimentar, nem se quer dizer oi, não é o mesmo que lá na Bíblia, quando fala nem sequer os cumprimente, em 2 Timóteo, em 2 de João, versículos 9 a 11. Nem sequer os cumprimente, os anticristos. Os anticristos não são pessoas que cometeram pecados. Citado em 1 Coríntios capítulo 5. Anticristo. Porque o cumprimentar ali não é simplesmente dizer oi. E o corpo governante sabe disso. A Sentinela, 15 de agosto de 2009, página 29. Evite distrações neste dia de boas novas. Então, no subtítulo, cuidado com distrações que consomem muito tempo, vou ler o parágrafo todo. Diz assim, ó. Ao enviar os 70 discípulos, Jesus disse, a colheita deveras é grande, mas os trabalhadores são poucos, por isso rogai ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. A voz tá ruim porque acho que eu estou gripado, o ouvido está entupido, então não estou nem ouvindo direito minha voz. Assim como um atraso na colheita pode prejudicar a safra, a negligência na obra de pregação pode resultar na perda de vidas. Por isso Jesus acrescentou, presta atenção nisso, que é Lucas 10:4. Não abraceis a ninguém em cumprimento ao longo da estrada. Olha o que está escrito aí no parágrafo. Na língua original, a palavra cumprimento significa mais do que um simples olá ou bom dia. Aqui no livro, lá na página 207, parágrafo 2, citando a Sentinela, 15 de dezembro de 1981, página 21, ele diz, ó, o seguinte, cadê? Um simples oi dito a alguém pode ser o primeiro passo para uma conversa ou mesmo uma amizade. Queremos dar esse primeiro passo com alguém desassociado, veja que não está nem se falando do anticristo, está se falando de alguém que saiu da organização por qualquer motivo. E eles colocam ali o cumprimento como um simples oi, uma mera saudação. Mas eles sabem que o cumprimento citado lá na Bíblia, referente ao anticristo, é muito mais do que uma simples cortesia. E aqui está a prova. Na língua original, a palavra para cumprimento significa mais do que um simples olá ou bom dia. Ou seja, não há nada de errado em você saudar pessoas. E nós vamos ver isso escrito nas publicações. Bom dia, olá. O cumprimento ali é muito mais do que isso. Lá para os antigos, para os judeus que estavam lendo as cartas, lendo os evangelhos, eles não entendiam cumprimentar ali como nós entendemos hoje, que é simplesmente olá, oi, como vai? Bom dia, seja bem-vindo. É muito mais do que isso para eles lá do passado. E o corpo governante sabe disso. E aí continua a revista. Pode também significar abraços e uma longa conversa que talvez ocorra quando encontramos um amigo. Ou seja, envolve um achego, envolve uma aproximação, uma troca de informações mais íntimas. Assim, Jesus instruiu seus seguidores a evitar distrações desnecessárias e aproveitar seu tempo ao máximo. A mensagem que haviam de pregar era urgente. A Despertai, 22 de agosto de 1970, página 19, diz assim, por que não dar cumprimentos? E aí eu vou ler aqui, são 2 parágrafos, eu vou ler na íntegra. Em 2 dos Reis, capítulo 4, versículo 29, lemos que o profeta Eliseu, ao enviar seu servo Geazi em certa missão urgente, ordenou-lhe que não cumprimentasse ninguém pelo caminho, nem retribuísse os cumprimentos. Até mesmo Jesus, em Lucas 10:4, que já consideramos, deu uma ordem similar aos 70 a quem enviou para pregar. Quão estranho, visto que estes fiéis servos de Jeová eram bondosos. Vejam que eles colocam aqui o fato de não cumprimentar como sendo um contraste com ser bondoso. Ou seja, não é bondoso não cumprimentar pessoas. Ou aparentemente não soa como algo bondoso. Eles sabem disso. Quão estranho, visto que estes fiéis servos de Jeová eram bondosos e amigáveis. Para se compreender as razões por trás dessas ordens, precisamos considerar os costumes das terras bíblicas. Então, a linguagem aqui, quando nós falamos cumprimentar, no nosso entendimento no século XX, XXI, é um.
Mas o entendimento deles lá no passado era outro. Continuando então o segundo parágrafo. As saudações orientais não raro envolvem muito tempo. Quando dois amigos se encontram, curvam-se, fazem gestos, repetem expressões sobre o bem-estar um do outro. Essas formalidades iniciais talvez levem vários minutos. A conversa frequentemente continua com outras frases elogiosas e uma longa troca de notícias. Então há ali um diálogo, há informações, troca de informações, uma amizade, uma aproximação. Eles sabem disso. Isso poderá durar até uma meia hora. Assim, os servos de Deus naquelas ocasiões receberam a ordem de não parar para tais saudações longas, porque tinham uma obra urgente a fazer. Então o corpo governante sabe, ele já sabia há muito tempo, antes de estabelecer essas regras absurdas do não cumprimentar, que veio lá em 1981, nem sequer dizer oi. Eles sabem disso, mas eles enganam os irmãos, porque eles sabem que os irmãos não vão se dar o trabalho de ficar pesquisando. E aqueles que se atrevem a pesquisar são silenciados, são expulsos e isolados dos outros, para que eles não saibam dessas verdades. Mais recente agora, 5 anos atrás, na Sentinela de junho de 2018, páginas 30 a 31, o artigo A Força de um Cumprimento, isso aqui foi tema de um debate que eu tive com alguns anciãos, e depois alguns anciãos me deduraram para o superintendente de circuito, porque tanto eu quanto o Liberato estávamos batendo de frente na questão de tratamento desumano ao desassociado, e aí eles levaram, nós dois, ao superintendente de circuito, para sermos inquiridos por que estávamos tratando bem os desassociados, fazendo visita de pastoreio. E aí eu mostrei esse artigo aqui, e olha o que o artigo diz. Começa assim, ó. Oi, tudo bem com você? Sem dúvida você já deve ter cumprimentado alguém desse jeito. É possível que você tenha dado um abraço ou um aperto de mão na pessoa. Os costumes são diferentes de um país para outro, em épocas diferentes também, como já vimos. Mas em toda a cultura, as pessoas se cumprimentam com algum tipo de gesto ou frase. Olha isso aqui, presta atenção. Na verdade, não cumprimentar uma pessoa ou não responder o cumprimento de alguém pode ser considerado falta de educação e de amor. O corpo governante sabe que é uma demonstração de falta de educação e de amor, uma simples saudação, uma mera saudação, não o cumprimentar lá do passado, mas uma mera saudação cordial, cortesia, educação, é o mínimo. Eles sabem disso, mas aí eles induzem os seus escravos a demonstrar falta de amor, falta de cortesia, desumanidade, discriminação, um tratamento desumano, nem sequer dizer oi para uma pessoa. Eles tanto sabem disso que colocam na publicação aqui descaradamente, porque sabem que os irmãos estão com o cérebro arrancado. Dentro da cabeça deles está só o que o corpo governante quer. E eles continuam. Nem todo mundo acha fácil cumprimentar. Alguns são muito tímidos ou têm baixa autoestima. Outros não gostam de cumprimentar pessoas que são de raça, cultura ou posição diferentes. Mas um cumprimento, mesmo que bem simples, pode ter uma força positiva. Aqui no outro parágrafo eles falam assim, cumprimentem homens de todo tipo. E diz assim, quando o apóstolo cita aqui alguns textos, vou pegar essa frase, citando 1 de Pedro 2,17. Homens, honrem a homens de todo tipo, tenham amor pela inteira fraternidade. Se queremos honrar e mostrar amor às pessoas, seria bom cumprimentar a todos, não importa a raça, cultura ou qualquer outra coisa, ou seja, um cumprimento cordial, uma simples saudação. Não importa que tipo de pessoa, pode ser um cafajeste, que a pessoa passa pela rua, você não sabe que histórico ela tem, ou ainda que saiba, uma cortesia a um ser humano. Não é que você concorda nem quer amizade com ela, porque se você for cumprimentar nos costumes orientais, aí você teria que ter um achego, uma amizade, um afeto, algo mais íntimo. E isso você não deveria ter, segundo diz a Bíblia, com aqueles que não trazem os ensinamentos de Cristo.
essa aproximação, essa troca de informações como se vocês estivessem alinhados no mesmo pensamento. Naturalmente você não vai trocar informações como se estivesse no mesmo pensamento com aqueles que são contra Cristo, se você for cristão. Então é óbvio que o cumprimento aqui não é nos costumes orientais antigos, mas é uma saudação de cortesia a qualquer pessoa. Quando você chega no ambiente, você pergunta, você é desassociado? Alguém aqui é desassociado? Então se não é, então bom dia para todos. Se alguém aqui é desassociado, então bom dia para todos, menos para quem é desassociado. Não tem sentido um negócio desse. E eles sabem disso. E quando eles falam aqui, em qualquer circunstância, que a gente vai ver mais para o parágrafo 3, você vai ver mais ainda evidências de hipocrisia do ensinamento do corpo governante. É uma hipocrisia e é uma maldade com as pessoas, porque coloca os seus escravos numa situação ridícula. Coloca os seus discípulos, os seus servos, seus seguidores, os seguidores do corpo governante, numa situação ridícula. Porque faz com que eles se comportem como pessoas que não são cristãs, fanáticos, cegos, bitolados, robóticos, e começam a ser mal vistos. Isso, pelo contrário, prejudica a própria imagem da organização. Será que é possível que eles não conseguem entender isso? Isso aqui não é lealdade a Jeová, não é lealdade a Cristo, não é lealdade à Bíblia. Fazer isso que eles ensinam aqui nesse livro é lealdade ao corpo governante, é uma demonstração de lealdade ao seu ídolo, corpo governante. Será que ninguém lá consegue acordar desse transe? Tudo bem, eu levei muito tempo para poder despertar também. Então vamos ter paciência. Mas raciocina, presta atenção. Olha o que as próprias publicações deles falam. E eles sabem disso. Eles são maldosos com os próprios irmãos. Estão nem aí para você, para sua família, para os seus amigos. Eles se lixam para você e para os seus sentimentos. É isso que nós queremos alertar. É sobre isso. Entendeu? Então tá bom, tá dado aí o recado. Agradeço a atenção de vocês. Aguardem então os próximos vídeos. Até lá.